Queridos e queridas, tudo certo com vocês? Toninho aqui, juntinho, para falar para vocês que o nosso sonho não pode morrer. Tô com saudade de vocês, estou no meu cantinho de estudo, no meu cantinho de trabalho, preparando aulas cada vez melhores para que vocês possam alcançar o sonho de cada um. Tamo junto? Lindezos, a nossa aula de hoje ela é sobre Immanuel Kant, filósofo extremamente importante na parte da epistemologia, um dos fundadores do modo crítico de enxergar a realidade, extremamente querido pela UEL, pelo Enem e também um pensador super versátil para você usar em vários momentos da redação. Beleza? Lindezos, o roteiro da nossa aula de hoje é o seguinte. Sempre temos como plano de fundo a pergunta como conhecemos? Óbvio, através da sensibilidade. Nós começamos através dos sentidos, depois organizamos essas informações no entendimento e aí emitimos através dos juízos, correto? Queridos, o Kant vai propor o que nós chamamos de revolução copernicana do pensamento. Isso quer dizer que o sujeito agora é o centro da relação do conhecimento. Antes, os filósofos acreditavam que o ser humano teria que se adaptar para conhecer a essência dos objetos. O Kant vai dizer o seguinte: não, é o objeto que vai se adaptar ao meu modo de perceber as coisas. É o objeto que vai se adaptar às minhas estruturas do conhecimento. Então, Kant propõe uma síntese entre empirismo e racionalismo, que nós chamaremos de criticismo. Quer dizer que haverá uma parte de nós que é alimentada pelos sentidos e haverá uma outra parte que já nasceu conosco. E ambas, juntinhas, together, vão alimentar o nosso conhecimento para que nós possamos construir as informações sobre o mundo. Eu gosto muito dessa imagem, é como se o sujeito fosse o centro ali, o Sol, e o objeto estivesse orbitando. Ou seja, nós sempre vamos enxergar o objeto, sempre vamos enxergar as coisas a partir de um ponto de vista, a partir das nossas capacidades e das nossas estruturas do conhecimento, correto? Como um conhecimento começa? Na sensibilidade. A sensibilidade é o modo pelo qual ou com o qual eu recebo as informações do mundo exterior. Quer dizer que as minhas intuições a priori, ou seja, as minhas estruturas da sensibilidade, o meu aparato que possibilita que eu capte o mundo sensível, ele vem a partir do espaço e do tempo. Ou seja, eu só enxergo o mundo, e o Kant vai chamar esse mundo que é visível de fenômeno, a partir do espaço e do tempo. Eu vou mostrar para vocês aqui um copo, que não é qualquer copo. Quem teve a infância e viu Dragon Ball sabe como o Goku era poderoso, então não é qualquer copo. Esse copo ele pode ser entendido, ele pode ser sentido por você quando ou como? Na medida em que você desfruta dele o mesmo espaço e o mesmo tempo. Ou seja, você olha para esse copo e ele está no mesmo espaço e no mesmo tempo que você. Parece bizarro, mas imagina comigo. Se você está vendo um copo aí em cima da sua estante, em cima da sua mesinha de estudos, esse copo ele desfruta do mesmo espaço e mesmo tempo que você. Agora, tenta imaginar que esse copo esteja no mesmo tempo que você, mas em outro espaço, sei lá em Londres. Você vai conseguir enxergar esse copo? Não, porque ele até desfruta do mesmo tempo, mas não do mesmo espaço. Agora pensa o contrário. Se ele estiver no mesmo espaço que você, ou seja, aí em cima da sua mesinha de estudos, mas estiver no ano passado, você vai estar enxergando ele agora? Não. Quer dizer então que o ponto inicial para você conseguir começar a compreender qualquer objeto é sentir. E você só pode sentir um objeto quando você desfruta do mesmo espaço e do mesmo tempo que ele. Correto? Quer dizer o seguinte, que quando te apresentaram o primeiro garfo, você só pôde saber que aquele garfo era garfo porque você estava sentindo. E você só pôde sentir porque ele estava no mesmo tempo e no mesmo espaço que você. Anote isso. O fenômeno é esse mundo que aparece para mim dentro do espaço e do tempo. O fenômeno é a coisa que aparece, é o objeto aparente, tá? O noúmeno é a coisa em si, o objeto na essência. O espaço e o tempo conseguem me mostrar qual é a essência do copo, qual é o copo essencial? Não. Então, para o Kant, o noúmeno não está nessa lógica da sensibilidade aí, tá bom? Até aqui algum problema, queridos? Vamos seguir então.
que o nosso roteiro foi vencido. A primeira parte, nós aprendemos que a sensibilidade é a porta de entrada do nosso conhecimento, correto? Então, bora para o segundo passo, que o nosso roteiro tem que ser preenchido. Queridos, segundo Kant, nasce comigo uma capacidade de organizar as informações sensíveis. Eu recebo as informações e elas vão para onde? Elas vão para o meu entendimento. O meu entendimento vai organizar essas informações, tá? Essas informações elas vão ser organizadas em conceitos. O que é um conceito? Quando eu chamo, por exemplo, copo. Eu crio o conceito de copo quando eu recebi uma informação da minha sensibilidade falando que aquilo era um copo. 2 informações, 3, e aí eu vou juntando e eu crio esse conceito. Quer dizer que o copo, ele está no seu intelecto organizado em uma categoria. Tem aí na sua mente, segundo Kant, no seu intelecto, uma partezinha reservada para os objetos. Dentro dessa partezinha reservada para os objetos, existe aí o copo. Claro que isso é ilustrativo, tá? Tô só querendo fazer com que você imagine. Pensa comigo, olha essa camiseta, coisa mais linda, tá? As outras pessoas que não torcem pro São Paulo, poxa, que pena. Queridos, como eu sei que isso é uma camisa? Eu sei que isso é uma camisa porque dentre milhares de objetos no mundo que foram apresentados à minha sensibilidade, o meu intelecto organizou e criou um conceito chamado de camisa. E esse conceito ele sempre será e sempre obedecerá ao quê? Às categorias. Então, a camisa, para ser camisa, tem que ter um formato, ela tem que ter uma espécie de desenho, ela tem algum padrão. Então, é esse padrão que nós chamamos de conceito, tá? Então, você pode, por exemplo, trocar de time. Coloca aí a camisa do Corinthians. Vai continuar sendo camisa? Vai, porque obedece ao mesmo conceito, obedece ao mesmo padrão, beleza? Aí, olha como essa afirmação ela é complexa. Falar o seguinte, essa camisa é preta, vermelha e branca e do São Paulo. Essa informação que eu te falei, ela é extremamente complexa, por quê? Porque eu tive que receber um monte de dados da minha sensibilidade e o meu intelecto organizou isso em vários conceitos. Olha, o conceito de preto, conceito de branco, conceito de vermelho, conceito de camisa, conceito de time, conceito do São Paulo. Você conseguiu entender? Quer dizer que cada um desses conceitos é resultado de uma organização intelectual a partir dos dados recebidos da minha sensibilidade. Queridos, essa categoria, ela vai ser, ou essas categorias serão uma divisão, uma espécie de prateleira. Sabe aqueles organizadores que as pessoas usam nos quartos? É isso que está presente no nosso intelecto, um organizador de conceitos. Aí nós vamos conhecer várias categorias. O Kant vai propor 12, são 12 as categorias. Você não precisa saber por nome, decorar quais são essas categorias. Tem tamanho, comprimento, durabilidade, enfim. No entanto, o que eu quero que você saiba? Que essas categorias elas servem para organizar esses conceitos de modo com o qual você crie um padrão e isso fique fácil, isso se torne acessível. O que é entender alguma coisa? Quando você recebe essa informação pelo seu aparato sensorial e você cria um conceito. Ah, entendi. O que é uma lâmpada? Uma lâmpada é uma criação conceitual, correto? Eu gosto muito de usar essa analogia, que as categorias se parecem muito com esse organizador, com uma estante. Queridos, eu tenho uma história muito engraçada. Pelo menos para mim, a minha mãe, ela é uma pessoa muito organizada, sabe? Ela é extremamente sistemática. E a despensa aqui de casa tem um móvel, tem uma prateleira como essa aí, com 12 divisórias. Em cada uma dessas divisórias tem um nome, feijão. E o que pode ir no buraquinho ali do feijão? Só feijão. Experimente colocar arroz ali para você ver. Você causa um bug, você acaba dando um tilt na mente da minha mãe. Acontece que um dia, um primo veio morar em casa e queria fazer uma fama com a minha mãe, queria ser o queridinho. Minha mãe, quando vai ao mercado, ela compra muitas coisas e ela tem um ritual de organizar tudo na prateleira, nesse cômodo aí que vocês estão vendo, nesse móvel aí que vocês estão vendo, tá? Acontece que ela comprou as coisas e quando nós chegamos em casa, esse meu primo, que eu não posso falar o nome dele, falou o seguinte, vou organizar para a senhora, tia.
A minha mãe falou assim, não, isso é minha tarefa. Aí ele falou, deixa, por favor. A minha mãe falou, faz. Acontece que o meu primo, ele confundiu e colocou no espaço ali, na lacuna de feijão, o grão de bico. No dia seguinte, teve uma feijoada na minha casa e estava todo mundo ali extremamente envolvido, minha mãe cozinhando, fazendo feijoada, e aí ela falou assim, vou pegar feijão. Minha mãe só colocou a mão lá na prateleira e ela percebeu que era grão de bico. A minha mãe ficou muito estressada, ela jogou assim o pacote na parede, explodiu, e ela falou assim, quem fez isso? E eu tava passando na hora, eu falei assim, foi o Wellington, que era meu primo, né? Essa história serve, meus queridos, para você entender o processo do conhecimento, segundo Kant. É como se a minha mãe, ao encher o carrinho de compras, ela estivesse colocando as informações sensíveis. Só que essas informações estão desorganizadas, estão todas amontoadas. Quando ela chega em casa e ela coloca cada um no seu respectivo lugar, ela organiza. Isso significa que ela torna o intelecto mais capaz de entender. Ou seja, o que é entender um objeto? É categorizar, é organizar. Beleza? Então, entendemos essa segunda parte, que nós captamos o conhecimento ou as informações a partir dos sentidos, do nosso aparato sensorial, e organizamos do nosso entendimento. Beleza? Bora lá que ainda falta a nossa última partezinha. O Kant vai dizer o seguinte, captado o conhecimento, organizado e entendido, nós vamos precisar emitir, enunciar, fazer juízos. Segundo Kant, o nosso juízo é a nossa capacidade de emitir enunciados e de julgar. E eles são de 3 tipos. Vem comigo que essa é a parte mais técnica da aula, tá? Segundo Kant, nós temos o juízo analítico a priori. Vamos por partes. O que é um juízo analítico? Um juízo analítico é aquele que o predicado está contido no sujeito. E o que é um juízo a priori? É aquele que não precisa da confirmação sensível, ele não precisa passar pelo teste para ser afirmado. Vamos por partes então. Olha essa frase. O solteiro é alguém não casado. Dentro do conceito solteiro, já está nítida a ideia de que ele é não casado? Sim. Então, por isso esse enunciado ele é analítico. Ele não acrescenta nenhum tipo de informação. Os enunciados analíticos, eles só explicam, eles não acrescentam informação, tá? Então, dizer o solteiro é alguém não casado, eu estou querendo dizer que o não casado já está implícito na ideia do solteiro. Então, esse juízo, ele é um juízo que não acrescenta informação nenhuma, ele simplesmente explica, tá? O juízo sintético a posteriori é o contrário. O sintético é aquele que o predicado não está contido no sujeito, por isso é uma informação nova, há um acréscimo de conhecimento. E é a posteriori porque ele precisa passar por uma informação, ele precisa passar por uma confirmação dos sentidos. A casa do Toninho é amarela. Queridos, está dentro do conceito casa ser do Toninho e ser amarelo? Não. Isso quer dizer que essa informação é nova. E como eu sei que a casa do Toninho é amarela? Quando eu sentir, quando eu confirmar isso através dos meus sentidos. Por isso, o juízo sintético a posteriori. Beleza? Queridos, agora eu quero que vocês olhem com muito carinho, porque isso foi fruto de uma investigação de mais ou menos uns 10 anos do Kant. O que é um juízo sintético a priori? Vem comigo. O juízo sintético... Ai, queridos, ó, tem uma inversão de letra aí, tá? É sintético. O juízo sintético a priori, ele é aquele que acrescenta informação, mas não necessariamente você precisa passar pela confirmação dos sentidos naquele momento do juízo. Como isso acontece? Você pode puxar uma flechinha e escrever que isso é principalmente o modo pelo qual a ciência anuncia as suas afirmações, os seus conhecimentos. Vem comigo. Todo aço sob o calor dilata. Já fizeram essa experiência? Já conseguiram criar conceitos? Já conseguiram criar leis? Quando eu falo todo aço sob o calor dilata, eu estou querendo dizer para você que, ao afirmar essa informação,
eu não preciso provar, eu não estou nesse momento esquentando um aço aqui para ver se ele dilata. Já fizeram essa informação, então você entende? Não está dentro do conceito aço, ser dilatado sob calor. Foi uma descoberta que nós fizemos, foi uma investigação que foi feita. Ok? Só que isso não precisa passar pela experiência toda vez que vai ser enunciada. Vocês conseguiram entender então, meus queridos? O juízo sintético a priori, ele é principalmente a base da ciência. Correto? Vamos lá então, temos ainda as antinomias. Anti vem do grego. Contra, nomia significa regra. As antinomias, elas são conceitos que fogem a essa lógica, sensibilidade, entendimento, juízo. As antinomias, elas não passam por essa lógica. Como assim, professor? Eu vou destacar para vocês aqui 3 conceitos. O conceito sobre liberdade, infinito e Deus. Queridos, você já viu a liberdade andando na rua? Você já olhou para o infinito? Você já ouviu Deus? Esses conceitos, eles foram criados sem ter passado pela noção dos sentidos, pelo nosso aparato sensorial. O que o Kant está querendo dizer? É possível conversar sobre esses enunciados? É, mas em uma outra esfera do conhecimento, que não essa que nós estamos percebendo, que passa pela regularidade de sensibilidade, entendimento e juízo. As antinomias, elas são então conceitos que surgem contra essa lógica de sensibilidade, entendimento e juízos. Beleza? Onde está a resposta do que é liberdade, do que é infinito e do que é Deus? Não sabemos. Queridos, o nosso roteiro foi vencido, conseguimos então aprender que o conhecimento depende da sensibilidade, do entendimento e dos juízos e vamos para a nossa revisão. Antes de tudo, eu gosto muito de comparar esse processo do conhecimento do Kant a um rádio. Sabe aqueles rádios antigos que tem uma antena e tudo mais? Pensa comigo, como que o rádio ele capta o sinal? Através da antena. Como nós captamos o conhecimento? Através dos sentidos. Como o rádio processa o sinal que vem da antena? Através de um driver. Como que nós processamos? Através de um entendimento das categorias organizacionais que vão criar conceitos. Como que o rádio emite a informação? Através do alto-falante. Como nós emitimos? Através dos tipos de juízo. Beleza? Então vamos lá. O conhecimento começa na sensibilidade, o entendimento organiza as informações, os juízos emitem o conhecimento e o sujeito ocupa o centro dessa relação do conhecimento. Vencemos ou não vencemos? Yes! Meus queridos, fiquem com Deus.